Olá, tudo bem? Mais uma vez, com muita alegria, estamos iniciando o programa Arena do Futuro, com uma mensagem especial para você e também para a sua família. Você já sabe que nesses últimos programas nós iniciamos uma sequência, uma série sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos tratar do terceiro mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 7. O tema de hoje é muito especial e eu tenho certeza que você vai receber grandes bênçãos do nosso Pai Celestial. Lembrando que nós temos o site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro, é o nosso blog, e também temos o e-mail, que é arenadofuturo@novotempo.org.br, e através desse e-mail você pode pedir o seu estudo bíblico. São 18 lições sobre profecias e isso vai abençoar a sua vida e também da sua família. Temos ainda o Twitter, @Arena do Futuro e @PR Luiz Goncalves, tá bem? Bem, agora eu vou colocar o meu DVD aqui e já estou com a minha Bíblia pronta e você também já está com sua Bíblia? Ok, vamos então ao estudo de hoje. O terceiro mandamento da lei de Deus, Êxodo capítulo 20, está bem aqui, versículo 7, que diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse mandamento é muito especial. Esse mandamento é muito forte. Ele tem um conselho e tem também um tipo de uma repreensão e até uma ameaça. É uma linguagem humana, a linguagem que eu usei agora de ameaça, porque a Bíblia fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Veja que em nenhum mandamento tem uma expressão tão forte como essa. A Bíblia diz que Deus não vai considerar a pessoa inocente ao tomar o seu nome em vão. A pergunta é a seguinte: o que significa tomar o nome de Deus em vão? Como alguém pode tomar o nome de Deus em vão? Daqui a pouco nós vamos ter aqui na arena 2 pastores e eles estarão conosco explicando exatamente o que significa tomar o nome de Deus em vão. Nós vamos saber o que é tomar o nome de Deus em vão e como evitar esse pecado, como evitar esse problema. Mas antes de recebermos os 2 pastores, eu gostaria que você tivesse uma visão desse assunto de forma um pouquinho mais ampla. Por exemplo, quando a Bíblia fala para não tomar o nome de Deus em vão, se refere a quê? Qual é o nome de Deus? Está se referindo ao nome propriamente dito, como Luiz Gonçalves, como João, como Pedro, como Antônio? Seria isso tomar o nome de Deus? O nome mesmo de Deus? Qual é o nome de Deus? Algumas pessoas dizem o nome de Deus é Jeová, outros dizem é Javé, outros não, é Iavé, e cada um diz um nome. Vamos analisar agora qual é o nome de Deus. Bem, o nome de Deus vem ou está na língua hebraica. É um tetragrama. São 4 consoantes sem nenhuma vogal. A pronúncia não tem de forma assim na nossa língua e não há como pronunciar em nenhuma língua o nome de Deus como está no original hebraico. O tetragrama é o seguinte: YHWH. Esse é o nome de Deus originalmente. É óbvio que um nome assim não se pronuncia, porque não tem vogal, só tem consoantes. Não é como o meu nome. Meu nome dá para pronunciar Luiz. Você não vai falar L-U-I-S, entendeu? O nome de Deus você tem que falar YHWH. Não tem como falar de outra maneira. Então você para e pensa: pastor, se o nome de Deus é YHWH, então obviamente nunca alguém vai tomar o nome de Deus em vão, porque ninguém sai por aí falando esse nome. Acontece que quando os profetas e apóstolos iam traduzir o nome original de Deus para uma outra língua, e no caso para o português, então usou-se nomes que são fáceis para o homem compreender e que não perde a característica original do nome de Deus. Por exemplo, quando você vai pronunciar o nome original de Deus, eles colocaram aí algumas consoantes para que a gente pudesse pronunciar. E ficou então Iavé. Iavé é o nome mais próximo do original. Mas quando você pronuncia a maneira mais próxima do original, é Yahweh. Yahweh, alguma coisa assim. Entende? Yahweh. Ou Iavé, como se diz de forma assim mais aportuguesada.
Tá certo? Agora, existem outros nomes usados no português, como Jeová, como Javé e outros nomes mais. Porém, Iavé é o que mais se aproxima do original. Mesmo assim, nenhuma pessoa sai por aí falando Iavé, 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 assim de qualquer maneira. Assim como também ninguém vai sair por aí falando YHWH. Então, o que Deus quer dizer quando ele fala no terceiro mandamento para não tomar o nome dele em vão? O que será que significa isso, tomar o nome de Deus? Será que isso tem alguma coisa a ver com aquilo que as pessoas normalmente fazem ao dizer assim, em nome de Jesus, não sei o que, em nome de Jesus, você vai a tal lugar? Ah, vou em nome de Jesus. Você vai casar? Vou casar em nome de Jesus. Você vai jogar na loteria? Ah, vou jogar em nome de Jesus e vou ganhar. Será que é isso, tomar o nome de Deus em vão? Ou será que tomar o nome de Deus em vão é juro por Deus? Sabe aquele negócio? Eu juro por Deus, eu quero que a minha mãe morra aqui, não sei o que. Isso seria tomar o nome de Deus em vão? Ou será que tomar o nome de Deus em vão é outra coisa? Bem, esse é o tema de hoje e daqui a pouco 2 pastores estarão aqui na arena e nós vamos pressionar no bom sentido, né? Nós vamos perguntar coisas difíceis para eles. Essas perguntas serão feitas e outras também serão feitas para que a gente entenda exatamente o que significa tomar o nome de Deus em vão. Uma coisa eu gostaria de já adiantar. Quando o pai da gente, quando o seu pai, por exemplo, pede para você ir a um lugar, comprar alguma coisa ou resolver algum problema para ele, você vai em nome do seu pai. Você está representando o seu pai. Quando, por exemplo, você está fora do país, alguém viajou para um outro país e você precisa que se resolva alguns problemas, então o que é que normalmente se faz? Normalmente se faz uma procuração e alguém passa a representar você. Um advogado ou uma pessoa da família tem um documento, tem uma procuração para representar você e resolver os devidos problemas. Tá certo? Agora, no caso da Bíblia, quando é que alguém tem autoridade para falar em nome de Deus? Para representar Deus, para poder viver nessa terra, chamando a atenção das pessoas para Deus, sendo que essa pessoa seria um representante de Deus. Que ligação teria este assunto com o terceiro mandamento? Qual é a ligação deste ponto com o mandamento que diz para não tomar o nome de Deus em vão? Será que alguém está autorizado a falar em nome de Deus? Aí está. Portanto, um mandamento com essas características chama a nossa atenção por 2 aspectos. O primeiro é a primeira parte, quando diz para não tomar o nome de Deus em vão. Esse é um ponto. Mas o outro ponto é quando Deus fala assim, Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando você lê na Bíblia o nome ou o termo, a palavra Deus, quando você lê Deus, está se referindo ao Criador. Mesmo não estando aqui YHWH, o termo Deus se refere ao Criador. Ou então Senhor, em maiúsculo, também está se referindo ao Criador. E existem outros termos como Senhor dos Exércitos e outras expressões mais que os pastores irão nos apresentar aqui. Agora, quando a Bíblia diz, se alguém tomar o nome de Deus em vão, Deus não terá por inocente, o que significa isso? Eu vou perguntar ao pastor Assis e ao pastor Euquian, o que significa assim, ó, Deus não terá por inocente? Será que essa pessoa vai perder a salvação? Será que essa expressão, tomando o nome de Deus em vão, e quando Deus fala não terá por inocente, vai fazer com que no juízo final essa pessoa seja eliminada, seja destruída e perca a vida eterna? Então são dois pontos, 2 aspectos, 2 ênfases. A primeira parte do mandamento e a segunda parte do mandamento. Quando você para e pensa nesse raciocínio, a gente lembra de Pedro, lembra também de Judas. Nós lembramos de algumas pessoas nos tempos da Bíblia. No caso de Judas, por exemplo, Judas seguiu Jesus. Ele era um seguidor de Jesus, fazia parte dos 12. E um dia Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Um dia Judas retrocedeu. E o resultado você sabe. Ele foi e se enforcou, consequentemente cometeu uma loucura, afastando-se definitivamente de Deus e de Jesus. Mas durante todo o tempo que ele esteve com Jesus, será que ele era fiel, era honesto, era verdadeiro, ou será que tomava o nome de Deus em vão? Vou perguntar aos pastores qual a ligação do que aconteceu com Judas
e o terceiro mandamento? Será que tem alguma coisa a ver ou não tem? Um outro ponto é a vida de Pedro, do apóstolo São Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro passou por um momento de turbulência. Jesus inclusive disse: Pedro, eu orei por ti, porque Satanás me pediu para cirandar você. Eu orei para que você esteja firme e não caia. Ocorre que um dia, após negar Jesus 3 vezes, aconteceu um encontro entre Pedro e Jesus Cristo. E isto mudou a história da vida de Pedro. Em algum momento Jesus disse a Pedro: quando você se converter, Pedro, apacenta o meu rebanho. A minha pergunta é: em que momento, ou teve um momento, em que a experiência negativa de Pedro estava ligada com a quebra do terceiro mandamento? Será que a história de Pedro tem alguma coisa a ver com o terceiro mandamento? Será que a sua experiência negativa de vida o levou a quebrar esse terceiro mandamento ou outros mandamentos também? Aquele momento, por exemplo, de Mateus capítulo 16, quando Pedro, ele usado por Deus, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que logo depois, quando Jesus olha para Pedro e diz assim: o Senhor te repreenda, Satanás, no momento em que Pedro desaconselha Jesus a morrer, no momento em que Pedro diz: Jesus, é melhor que o Senhor não morra, fique aqui onde nós estamos, não vá para Jerusalém, se sabes que vais morrer. Ou seja, Pedro foi usado por Deus e depois foi usado pelo inimigo. Em que momento, ou não teve nenhum momento, em que a vida de Pedro o levou a transgredir algum desses mandamentos, especialmente o terceiro mandamento? E mais, será que Adão e Eva transgrediram o terceiro mandamento? Será que Adão e Eva quebraram esse mandamento da lei de Deus no momento em que Deus falou assim: não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Eles foram e comeram. Isso significou a quebra do terceiro mandamento? Bom, eu coloquei 3 acontecimentos, 3 histórias, de Judas, de Pedro e de Adão e Eva. Eu quero perguntar isso aos pastores: se existe alguma ligação desses 3 acontecimentos com a quebra do terceiro mandamento. Se tem, o que é que aconteceu? E se não tem, nós vamos então avançar e eles vão nos explicar aqui com certeza. Bem, meus amigos, o mandamento diz: não terás ou não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento faz parte da primeira tábua da lei. São 2 tábuas, você lembra? Na primeira são 4 mandamentos, na outra são 6. E na primeira tábua, que tem 4 mandamentos, recorda que esses mandamentos falam do nosso amor para com Deus. Ou seja, quem ama a Deus guarda o primeiro, guarda o segundo, guarda o terceiro e guarda o 4º mandamento. Nós queremos saber qual a relação que existe entre a obediência ao terceiro mandamento e o amor a Deus, já que a primeira tábua da lei se refere ao amor que nós devemos ter, ou que nós temos para com Deus. Essa também é uma outra questão que nós temos que discutir com os pastores. O que o terceiro mandamento significa ou tem a ver com o amor a Deus. E mais, e com isso a gente vai fechando o primeiro bloco, mas tem mais um ponto interessante. Esse ponto interessante é assim: é possível uma pessoa viver em plena conformidade com este mandamento de não tomar o nome de Deus em vão? É possível alguém viver durante toda a sua vida sem quebrar este mandamento? E se em algum momento da vida a pessoa quebrou esse mandamento, transgrediu, desobedeceu, será que essa pessoa está condenada? Porque a segunda parte do mandamento fala assim: Deus não terá por inocente. Essa pessoa que um dia transgrediu esse mandamento não é inocente, não será inocente nunca mais? Seria um pecado para a morte? Seria um pecado imperdoável? Porque a segunda parte do mandamento fala assim: Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou será que o arrependimento, a confissão e o abandono podem fazer uma diferença e podem renovar a vida espiritual das pessoas? Como você pode ver, esse primeiro bloco a gente dedicou especialmente para fazer questionamentos.
porque o segundo é o momento de responder essas perguntas. Está preparado? Pois bem, nós vamos então parar um pouquinho, fazer um intervalo e depois vamos chamar os pastores aqui e vamos analisar em detalhes o significado do terceiro mandamento. Deus te abençoe, tome uma água, respira um pouquinho, liga para alguém, avise a sua família e já já eu volto com todos vocês. Olá pessoal, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e hoje estamos estudando sobre o terceiro mandamento da lei de Deus. E nós já estamos recebendo aqui 2 pastores, onde vamos debater esse assunto. Eu tenho certeza que você está ansioso para obter as respostas que nós deixamos no ar no primeiro bloco. Mas antes, deixa eu apresentar a vocês os pastores que já dispensam apresentações. Mas como televisão é muito dinâmico e a audiência é muito rotativa, eu devo apresentá-los mais uma vez. Aqui está o pastor Elquian Moreira Aragão, que é o pastor da região de Itu e Porto Feliz, no interior de São Paulo. Ele já participou de vários programas Arena, foi convidado para essa temporada de forma especial. Muito obrigado, pastor Elquian, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, pastor Luiz. É sempre uma alegria voltar aqui à Arena para participar do estudo da Palavra de Deus. Amém. Muito obrigado. E ao seu lado, o pastor Francisco Gonçalves da Silva, conhecidíssimo como Assis, já trabalhou em vários lugares do Brasil e agora trabalha em Rondônia e também no Acre. Já esteve conosco em vários programas, foi também um convidado especial para essa temporada e ele está aqui com a gente mais uma vez. Pastor Assis, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer, pastor Luiz, estar aqui. E nós estamos ali ouvindo aqui todas as indagações e nós estamos também aqui numa expectativa, porque esse terceiro mandamento realmente ele é apelativo até o nosso coração. Até o nosso coração, verdade. Muito bem, você que está em casa, está ansioso para obter as respostas, nós deixamos no ar, no primeiro bloco, a seguinte pergunta. Primeiro, o que significa esse mandamento? Nós vamos discutir com eles para explicar o mandamento em si. Segundo, se tem alguma ligação da quebra do terceiro mandamento com a vida e a experiência de Judas Iscariotes. E também sobre a vida de Pedro, porque Pedro e Judas tiveram uma vida que em algum momento teve uma certa semelhança, mas no final teve uma diferença enorme. Outra coisa é se Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido, se eles estavam quebrando também o terceiro mandamento ou não. Essa é uma outra pergunta e temos aí mais 2 ainda. A outra, a próxima, é qual a ligação do terceiro mandamento, a primeira tábua da lei, que fala do amor a Deus. Qual a ligação do não tomar o nome de Deus em vão com o amor ao próprio Deus. E por último, o que significa a frase Deus não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Bem, vamos começar com o pastor Elquian. Pastor Elquian, eu gostaria que você lesse novamente o mandamento, o terceiro mandamento, e a partir daí começasse então o seu comentário sobre o mandamento de forma geral. Êxodo capítulo 20, você já deve estar familiarizado com esse capítulo, os 10 mandamentos. No verso 7, o Senhor diz assim, olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente, ou ele não vai deixar passar, né, o que tomar o seu nome em vão. Pastor Luiz, esse mandamento, ele tem muita importância e é totalmente contemporâneo, como todos os outros mandamentos, né? Mas de uma forma especial. Esse mandamento, o princípio dele é da reverência. Deus nos convida a ser reverentes. Em primeiro lugar, reverência diante do próprio Deus, que merece toda a reverência. Mas em segundo plano, a reverência para toda a autoridade. Quando se perde a reverência a Deus, se perde a reverência a toda a autoridade, né? Então esse mandamento nos apela a uma vida de reverência para com Deus e para com aquilo que é sagrado relacionado a Deus, como por exemplo a própria Bíblia. Exatamente. Nós devemos ter reverência, não adorar, mas ter respeito para com a Bíblia, para com o próprio Deus. E aí quando falamos Deus, estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Assis,
Pastor Luiz, eu fui fazer uma pesquisazinha ali enquanto estava ouvindo as indagações a respeito da palavra vão. Então, o dicionário da língua portuguesa, ele define assim a palavra vão. É aquilo que é fútil, é insignificante, é aquilo que é falso, é aquilo que é ilusório, é aquilo que é inútil, é aquilo que é frustrador, é aquilo que... Isso significa vão. E Deus fala para não tomar o nome dele em vão. Em vão. Porque em vão, quanta coisa, hein? Pois é. Uau, impressionante. Agora, obrigado, pastor Assis, vamos voltar com você já já. Pastor Elquian, existe alguma ligação da quebra do terceiro mandamento com a vida de Judas e Pedro? Veja, Judas traiu Jesus, o vendeu por 30 moedas e depois se enforcou. Pedro negou Jesus 3 vezes, depois se arrependeu. Tem alguma coisa a ver ou não? Pastor Luiz, tem muita coisa a ver. A falta de reverência, tanto de Judas quanto de Pedro. Vamos por partes aqui. Judas, na verdade são 2 casos do mesmo pecado, mas com resultados diferentes. E por causa do ingrediente, que esteve abundante num e falta no outro. Foi a graça de Cristo. Mas Judas e Pedro essencialmente cometeram o mesmo pecado. Sim. Os 2 traíram a Jesus, os 2 negaram a Cristo Jesus, negaram o nome de Cristo Jesus e quebraram o terceiro mandamento. E quando nega o nome de Jesus, já está tomando o nome de Jesus em vão. Exatamente. Por exemplo, Judas. Judas, a Bíblia diz que ele era o tesoureiro do pequeno grupo ali de Jesus Cristo. Mas a Bíblia informa que ele roubava a bolsa. E aqui a gente, contextualizando para o nosso tempo, é algo infelizmente muito comum. Judas ele era reconhecido como um servo de Deus. As pessoas o olhavam na companhia de Jesus Cristo. Nós podíamos ver Judas nas pregações junto com Jesus, nos momentos em que ele estava fazendo milagres e atendendo o público, Judas estava ali, então ele era reconhecido como servo de Deus. Mas no dia a dia dele, talvez longe ali, ele não se portava como servo de Deus. Uau. Então quer dizer, aparentemente Judas era realmente, na verdade era um seguidor de Jesus. Sim. Ele conhecia o caminho, ele sabia o caminho. Só que, pelo que a gente percebe, Judas não estava entendendo direito e não estava sendo tão fiel a esse caminho ou a esse Jesus que ele conheceu. Pastor Luiz, tem um texto da Bíblia no livro de Romanos, nós poderíamos ler, Romanos, capítulo 2, que ilustra bem o erro de Judas e mostra, nos alerta para não cometermos o mesmo erro. Repetindo, Romanos capítulo 2, no verso 21. E isso é importante que nós possamos pensar em nós mesmos, né? Pois não, pastor. Diz assim no verso 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubam os templos? Aí no verso 24 Deus fala assim, olha, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Veja que Deus, ele fala assim, olha, o apóstolo Paulo inspirado por Deus, quando uma pessoa aparenta ser cristão e até prega como um pregador, ensina, um ensinador da palavra de Deus, mas ele não vive aquilo que ele prega da palavra de Deus, talvez no particular ou em outro grupo, ele vive uma vida diferente do que ele ensina, Deus diz que isso é blasfemar do seu nome. Uau. Judas fez isso. Judas fez isso e Pedro também fez isso? Pedro também fez. Só que Pedro fez de um outro lado. Pedro também era reconhecido como discípulo de Cristo. No entanto, diferente de Judas, a blasfêmia de Pedro foi num caso específico que o senhor falou no primeiro bloco. Lá em Mateus capítulo 16, nós pudéssemos ler lá, vamos ler, né? Mateus, atenção, você que está em casa, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Aqui Jesus Cristo com os seus discípulos, ele perguntou para os discípulos o que as pessoas diziam que ele era. O que dizem que eu sou? Certo. Mateus 16, verso 15. Verso 15. Porque depois das respostas, Cristo perguntou, e vocês? O que vocês acham de mim? Então no 15 pergunta, quem eu sou? Aí continuou, quem dizeis que eu sou? Isso. Aí Cristo perguntou para os discípulos, olha, eu já sei o que as pessoas falam de mim, mas e vocês 12? Certo. O que vocês pensam de mim? E aí? Eles calaram. Pedro falou, então disse, no verso 16, respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Veja só, Jesus falou assim, Pedro, você é um bem-aventurado,
Porque não foi você que falou agora, mas foi meu pai que falou para você. Olha, isso é um elogio tremendo. Elogio. E mostrou que Pedro foi usado pelo Espírito Santo. Estava conectado com Deus. Dar essa resposta. Essa resposta. O problema é que Pedro aí orgulhou-se disso. E aí ele cai no pecado de falar o que Deus não mandou. Veja que logo depois a Bíblia diz, no verso 21, depois de Jesus dar outras informações, no 21 ele fala assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que eles era necessário seguir para Jerusalém, olha só, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pastor Luiz, Jesus nunca tinha dito isso para os discípulos. É a primeira vez que ele é claro. Ele informa que no seu plano de salvação incluía a ida dele a Jerusalém para ser morto. Para ser morto. Nesse momento, Pedro levanta, repreende Jesus, chama a parte, olha o verso 22. E chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Nesse momento, Jesus olha para Pedro, volta-se para ele, verso 23, e diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha que coisa tremenda. Pedro foi usado pelo Espírito Santo há poucos minutos. Só que Pedro achou que aquele poder era dele, e que ele tinha agora autoridade para falar em nome de Deus, e olha, pasmem, repreender Jesus. E dar um conselho que seria algo contrário ao plano da salvação. Exatamente. Então, nesse caso, Judas e Pedro, eles acabaram cometendo alguns erros. Por exemplo, atenção você que está em casa, Judas e Pedro, pastor Euquém e pastor Assis, Judas e Pedro eram seguidores de Jesus, não eram? Servos de Deus. Eles eram do caminho, correto? Exatamente. Como hoje nós somos também cristãos. Quer dizer que um cristão que segue a Jesus está sujeito a cair no erro de Judas e no erro que Pedro também caiu. É possível acontecer isso hoje? É possível, o pastor Euquém fez um comentário, porque aparentemente olhando, eles pareciam ser iguais, é igual o joio e o trigo, mas no final para a colheita haverá uma diferença. O ingrediente é a graça. Eu vou usar uma comparação aqui rapidamente. Você vai no brejo lá e pega um bolo de barro, e você pega esse barro, você amassa ele e você coloca ele no sol, deixa ele ali. Aí você vai lá, pega uma manteiga, uma margarina na geladeira e coloca ao lado daquela bolinha de barro e deixa o sol sobre os dois. Os dois. Aí sobre a manteiga e sobre o barro. Sobre o barro. O que vai acontecer com o barro? Vai endurecer. Certo. E o que vai acontecer com a manteiga? Vai derreter. Exatamente foi o efeito que aconteceu na vida dos dois aí. Você percebe? Então o que aconteceu com Pedro? O apóstolo Pedro, ele realmente ele teve esse fracasso na vida. Mas Pedro era um camarada que ele temia Deus. Ele era sincero. No íntimo dele, ele era um camarada que tinha o temor de Deus. Ele era um camarada que tinha o temor de Deus. Então o que acontece? Agora chegou o momento final. E no momento final, Pedro negou, mas reconheceu, e a graça de Cristo valeu para ele, porque ele reconheceu isso. Agora já Judas não era sincero. Porém a graça estava disponível para ele. Para Judas também. Só que um aceitou e o outro não aceitou. E o outro rejeitou. Quer dizer, o mesmo sol que endurece o barro, amolece a manteiga. A manteiga, ou a cera, né? Ou a cera, enfim. Amolece. Então, quer dizer, a mesma graça que é para um, é para outro. Só que um abriu, amoleceu o coração e o outro enrijeceu. O outro endureceu o coração. Excelente, acho que está muito claro esse ponto. Pastor Assis, a vida de Adão e Eva, Deus falou assim, ó, aqui está o jardim do Éden, vocês podem comer de todos os frutos. Mas aqui tem uma árvore e tem um fruto que vocês não podem comer. É a árvore da ciência do bem e do mal. Eles comeram. Transgrediram o terceiro mandamento? Transgrediram. Não tem como falar ao contrário. Porque a palavra de Deus, ela diz aqui em São Tiago 2, no versículo número 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o culpado de todos. Certo. Então, eles transgrediram um dos mandamentos ali, e automaticamente é uma corrente, né? Quebra um, quebra o outro, e assim vai acontecendo, não tem jeito. Agora, é muito interessante essa questão de Adão e Eva, porque é o seguinte, eles também aceitaram a graça de Cristo. Eles tiveram no final a mesma procedência do apóstolo Pedro. E olha que o pecado cometido no Jardim do Éden desgraçou a raça humana. É o pecado original. Por exemplo, hoje a nossa genética é contaminada por causa das consequências do pecado de Adão e Eva. Pecado. Quer dizer, foi uma coisa gravíssima, né? Então, pastor Assis e pastor Euquém, vamos analisar, fazendo algumas paradas e algumas ênfases.
O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é: não farás imagem, não te encovarás diante delas. O terceiro: não tomar o nome de Deus em vão. A gente vai analisando os 10 mandamentos. Vamos analisar o seguinte: o 10º mandamento é: não cobiçarás. Adão e Eva cobiçou o que não podia ter cobiçado? Todo pecado, diz São Tiago, começa na cobiça. Então eles cobiçaram o fruto que não poderiam comer. Ali não foi só o fruto, foi uma série de outras coisas. Mas cobiçaram. Cobiçaram. Aí depois pegaram o fruto. Isso é roubar, não era deles? Não furtarás. Aí ele roubou o fruto. Exatamente. O que mais? Aí... eles adulteraram. Peraí, como que adulteraram? Adulteraram. Como que adulteraram? Era marido e mulher? Como é que adulteraram? Vou explicar, sabe por quê? O nosso relacionamento com Deus é visto aos olhos de Deus como um casamento. Quando eu coloco qualquer outro no meio do meu relacionamento com Deus, eu cometi adultério espiritual. Adultério do ponto de vista espiritual. Espiritual. Consequentemente, como você leu em Tiago 2,10, se ele tropeçou em um, tropeçou Quebrou tudo. Em todos. E outra, tomou o nome de Deus em vão, por quê? Porque eram filhos de Deus. E agora deram ouvidos ao inimigo. Não é verdade, pastor? Desconfiaram de Deus. Deus falou: você vai morrer, e a serpente falou: é certo que não vai morrer. E com isso, então, acaba tomando aquele princípio de Deus em vão na vida. Pastor Assis e pastor Euquian. Veja, quando nós falamos do terceiro mandamento, e falamos de Adão e Eva, aqueles são de Judas e Pedro, eu pergunto, nós estamos no caminho hoje. É possível que pessoas caiam nesse pecado, transgridam esse mandamento? Tem saída? Tem solução? Ou Deus não terá por inocente? Ou seja, não tem jeito? Então, aí vamos então voltar. Vamos voltar daqui a pouco. O pastor assim falou: vamos voltar. Então segura aí que nós vamos voltar já já. Você que está em casa, a pergunta está no ar, a pergunta está na arena. Já já nós voltamos para que eles respondam essa pergunta. Aproveita para ligar para alguém, aproveita para mandar um e-mail para a gente. Reúna a sua família, porque no terceiro bloco vai esquentar um pouquinho mais. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Com muita alegria, debatendo um assunto muito importante, muito rico para o nosso crescimento espiritual e também para o seu crescimento espiritual. Bem-vindo mais uma vez. Nós estamos recebendo aqui 2 pastores, pastor Euquian e pastor Assis, e no segundo bloco já analisamos muitos detalhes, e agora pastor Assis e pastor Euquian, o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E depois, na segunda parte, diz: porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Vamos dividir esse versículo e um pedaço para cada um de vocês. Claro que cada um pode falar a hora que quiser, mas pastor Assis, o que significa tomar o nome de Deus em vão? Quando que alguém está tomando o nome de Deus em vão? A pessoa toma o nome de Deus em vão de várias maneiras. Uma das maneiras que a pessoa acontece assim de forma bem cotidiana no seu dia a dia é quando a pessoa atribui a Deus aquilo que não é de Deus. Por exemplo, eu vou usar aqui eu vou colocar um exemplo. Alguém morreu. Aí a pessoa diz assim: olha, foi Deus que quis. A pessoa está atribuindo a desgraça daquela pessoa, aquela morte, a Deus. Então, de uma maneira bem prática e direta, assim ela toma o nome de Deus em vão. Uau. Pastor Euquian? Por exemplo, uma pessoa fuma. Ela está fumando, as campanhas dizem que fazem mal, as igrejas dizem, mas ela continua fumando. Aí depois a pessoa se vê com câncer, e quando alguém vai conversar, fala assim: olha, está com câncer, com enfisema. Ah, Deus sabe o que faz. Não, Deus sabe o que faz mesmo, mas Deus não fez aquilo. Não, pior, ela fala assim: Deus quis assim. Deus quis assim. Que é pior ainda, né? Isso é tomar o nome de Deus em vão. A expressão diária é essa: Deus quis assim. O pastor Assis leu no dicionário, não foi? A definição de em vão, e falou futilidade lá num certo momento, né? Você, amigo, já deve ter ouvido algumas pessoas falarem na internet, na televisão, usar o nome de Deus dessa forma assim, por exemplo, o cara lá de cima. Isso é uma forma desrespeitosa para se tratar com o nome de Deus. E uma outra: toma conta, Jesus. Jesus Cristinho. Toma conta, Jesus, essas coisas. Isso tudo
Quebra o mandamento. Por exemplo, em piadas, em programas humorísticos, nós como servos de Deus, você é um servo, um cristão, nós não devemos jamais dar audiência para programas que usam o nome de Deus de qualquer forma. Nem programas, nem certas músicas. Literaturas. Essas literaturas onde coloca o nome de Deus em vão, de forma muito leviana. E isso é quebra, sim, do terceiro mandamento. E uma outra questão aqui que é importante mencionar: toda pessoa que toma o nome de Deus em vão, ele não é inocente, não é porque Deus vai tratá-lo de forma rigorosa, é porque ele sabe que não pode e faz. E faz. Deus sabe isso daí. Ele está consciente. Exatamente, porque aqui, ó, São Tiago 2, versículo 12, diz assim, ó, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Então quer dizer que tem que haver uma coerência com o que a pessoa fala, com o seu falar e com o seu viver. Exatamente. Se a pessoa fala e vive de outra maneira, ela está em contradição e está tomando o nome de Deus em vão, caso seja um cristão que tem a aparência de cristão, mas não vive como cristão. É isso aí, pastor? É exatamente Isso mesmo. Uau. E isso é mais comum do que a gente imagina. A gente pode encontrar, às vezes, nas empresas, nas escolas, você ser reconhecido como cristão, mas a música que você ouve não é música de cristão. A sua vestimenta não é vestimenta de um cristão. Você pode pensar, mas que problema é isso? O problema está em que você está transgredindo o terceiro mandamento de Deus. A gente não pode esquecer, pastor Luiz, pastor Assis, que nós vivemos, como já falamos outras vezes, numa batalha. E o que o inimigo de Deus quer é que a gente transgrida a lei de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Então ele inventa, como diz, 1001 maneiras de preparar aquele produto cereal lá. O Satanás tem 1001 maneiras de nos fazer cair em pecado. Por exemplo, certa vez eu ouvi numa rádio uma música que fala assim, que quando Deus se desenhou, ele estava namorando. E as pessoas cantam essa música como se fosse uma coisa maravilhosa, mas essa música é uma blasfêmia. Claro, essa música é uma blasfêmia. E vou falar, não é só essa música, né pastor? Existem outras músicas. A gente não vai citar aqui exatamente a música, até para não fazer propaganda. Mas essa é uma, e tem várias músicas que nós devemos tomar cuidado. Algumas pessoas tomam o nome de Deus em vão de uma maneira mais assim, sofisticada. Oh my God, sabe? Oh my God. É a febre americana. Mas é tomar o nome de Deus em vão também. Falar a Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito, qualquer coisa. Ai meu Deus, qualquer coisa. Deus não é o que a pessoa imagina. Deus é muito mais alto e sublime do que podemos imaginar. Pastor, quando uma pessoa diz assim, aceitei Cristo como meu Salvador, a linguagem mais comum é me converti. Né? Sim. A conversão também deve haver na pronúncia, no linguajar. Percebe? Isso também é conversão. Por exemplo, olha aqui, ó, São Tiago capítulo 1, versículo 22. Tá. Olha o que diz esse texto bíblico aqui. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O primeiro enganado é a própria pessoa. Olha a palavra de Deus aqui, ó. É para o ser humano tornar praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-se a si mesmo. É verdade, é verdade. Pastor Luiz, às vezes as pessoas dizem que Jesus Cristo veio à Terra para abolir a lei, ou de alguma forma minimizar a lei. No entanto, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, você vê que Jesus, em vez de minimizar a lei, ele veio ampliar o alcance da lei. Esclarecer e engrandecer. Por exemplo, no livro de Mateus capítulo 5, bem no meio do Sermão da Montanha. Vamos, Mateus 5. Mateus capítulo 5, no verso 33. Aqui Jesus ele vem com uma expressão que ele usa várias vezes. Ouviste que foi dito aos antigos? Jesus está se referindo ao mandamento antigo. Certo. Aí você pensa que ele vai quebrar. Ele amplia. Por exemplo, verso 33, ele fala assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Mas aí ele diz no verso 34, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Uau! Coisa tremenda, né? Uau! Meu amigo e minha amiga, você ouviu esses dois textos, o pastor assim citou Tiago, o pastor Euquinha citou Mateus, e os dois se complementam, e Jesus nos ensina de forma poderosíssima como o cristão deve viver e os cuidados que devemos ter com relação ao nome de Deus. Pastor Assis e pastor Euquinha,
Os profetas, quando iam escrever o nome de Deus, eles trocavam a caneta ou a pena ou alguma coisa que eles usavam para escrever? Os maçoretas foram os homens usados por Deus para fazer cópias da palavra de Deus. Eles eram tão perfeitos que eles como se fosse uma copiadora hoje. Eles sabiam quantas letras tinha em cada lugar. E eles tinham uma particularidade interessante. Eles escreviam com penas e tinta. Que molhava a pena na tinta. Na tinta. Então ele estava escrevendo o texto bíblico. Quando chegava no tetragrama, que era o nome de Deus, YHWH, ele trocava a tinta, trocava a pena, para escrever o nome de Deus. E reverentemente escrevia o nome de Deus. Que coisa. Com outra tinta e com outra pena. E veja só, amigo, era tão reverente que com o tempo as pessoas não sabiam mais pronunciar o nome de Deus. Não é que eles não sabiam, eles aprendiam a pronúncia. O judeu antigo, o hebreu que escrevia a Bíblia, eles sabiam a pronúncia, mas eles evitavam falar. Com o tempo se perdeu, nós não sabíamos mais como pronunciar o nome de Deus verdadeiro. Mas Deus é o nome de Deus. É o nome de Deus, claro, com certeza. Jesus é o nome de Deus também. Sem dúvida, sem dúvida. E quando falamos Senhor na Bíblia, estamos nos referindo ao Criador. Pastor Assis e pastor Elquian, o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você tocou um pouquinho já nesse assunto, pastor Assis, mas eu queria deixar para vocês dois. O que significa isso? Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Se alguém tomar o nome de Deus em vão, tem chance de salvação ou está perdido? Pastor, tem chance de salvação, sim. Tem. A partir do momento que ela for conscientizada de que as suas palavras, o seu proceder está tomando o nome de Deus em vão, e ela então faz um exame, um autoexame, chega a essa conclusão, o Espírito Santo toca no seu coração e a pessoa aceita mudar de vida, a graça de Jesus está estendida a ela, a qualquer uma pessoa. Entendi. Então quer dizer o seguinte, que a pessoa que não tinha conhecimento da verdade, Deus não considera. Não, Deus não leva em contas o tempo da ignorância. E Deus considera, pastor Elquian, daí para frente. Uma noção interessante de se entender é que os mandamentos de Deus, eles são requerimentos do cristão. O mandamento de Deus não é para quem não é cristão. Esse texto que o pastor Assis citou, Atos capítulo 17, verso 31, Deus não leva em conta o tempo que a pessoa não sabia, Deus não vai cobrar. Mas o cristão, nós somos cristãos, você é cristão, a gente sabe o que Deus quer. Então, enquanto a pessoa, pastor Assis, continua levando sem respeito o nome de Deus, o mandamento fala assim, eu não vou deixar passar. É interessante que se você usa o nome de um ator, de vez na televisão você vê o nome de um ator, assim, a imagem ou o nome de um ator sem pedir permissão, você é processado. Claro que sim. E paga dinheiro, né? Paga dinheiro, claro. E hoje em dia é muito comum a pessoa pegar o teu nome e fazer um Orkut no seu nome, que é um fake, né? Ou fazer outra coisa em seu nome. Isso é crime. Então, é crime. Fizeram isso, inclusive, comigo. É crime. Pastor Elquian e pastor Assis, nós chegamos ao final desse tema. Eu queria, pastor Assis, as suas palavras finais para o nosso amigo. Por favor, 30 segundos, cada um de vocês. Eu queria dizer para você essas palavras que estão registradas aqui em Mateus capítulo 12, no versículo 36 e o verso 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Eu espero que a partir deste programa as tuas palavras sejam benditas e não malditas. Amém. Obrigado, pastor Assis. Pastor Elquian. Olha, meu amigo, Deus às vezes ele usa palavras muito duras conosco, mas ele faz assim porque nos ama e quer fazer-nos acordar da situação que estamos. Mas Jesus também, ele é especialista em falar palavras doces, viu, pastor Luiz? E está escrito assim no livro de João, no capítulo 8, Jesus fala para Maria Madalena. Pergunta Jesus, alguém te condenou, mulher? E respondeu ela, Senhor, ninguém. Então ele disse, nem tampouco eu te condeno, mas presta atenção, vai e não peques mais. Daqui para frente, tome muito cuidado, toda vez que você for falar a palavra, o nome de Deus, ele é o seu Deus, é o seu Senhor, ele te ama muito, respeite, ele também te respeita. Muito obrigado, pastor Elquian, pastor Assis, e você que está em casa, nós continuamos mais alguns minutinhos para fechar esse programa. Prepare-se, porque agora nós vamos sentar na nossa cadeirinha aqui, e é como se eu estivesse realmente na sua casa, onde a gente bate aquele papo especial, tá bem? Então prepare-se para conversar um pouquinho comigo no final agora. Bem, não tomar o nome de Deus em vão. Que mensagem, que oportunidade que Deus está nos dando. O que Deus quer é que nós sejamos 100% dele.
É isso que Deus quer. E sabe por que Deus quer você 100%? Porque Deus se entregou 100% por você. É importante que a nossa entrega também seja total. Nenhum marido seria feliz se a sua esposa fosse fiel a ele só de segunda a sexta-feira, não é verdade? E nenhuma mulher seria feliz se o marido fosse fiel somente alguns dias e outros dias não. Consequentemente, nenhum cristão pode ser realmente feliz sem que ele se entregue totalmente a Deus. O que Deus quer é que você seja um verdadeiro filho dele, que mantenha reverência, respeitoso, cuidadoso, porém, alguém que possa ter uma intimidade com Deus. E Deus, por ser o nosso Pai, ser nosso íntimo Pai, Ele tem a liberdade de nos orientar, de nos corrigir. Não olhe para Deus como sendo um inimigo, porque Deus não é um inimigo. Deus é amigo, Deus é Pai, Deus é aquele que tem interesse, que tem planos lindos para você, para a sua vida. Acontece que às vezes as pessoas leem a Bíblia e acham que Deus está sendo duro, acham que Deus está sendo assim como se fosse um opositor. Não faça isso, não faça aquilo, como se Deus estivesse sentado no trono com a vara na mão, querendo dar uma chicotada, querendo agredir alguém. Não olhe Deus assim. Olhe para Deus como aquele que quer o nosso bem, a nossa felicidade e a nossa eternidade. Quando Ele fala para você não tomar o nome dEle em vão, é porque Ele sabe que você precisa ser totalmente dEle. A entrega tem que ser total. A sua decisão por Ele tem que ser completa. Não pode ser pela metade, não pode ser uma porcentagem apenas, tem que ser 100%. E dentro desse contexto, eu quero chamar a sua atenção para um versículo que está aqui no Salmo 37. O Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que tal você fazer isso agora? Eu quero convidar você a chegar mais perto de mim. Chega bem mais perto de mim, enquadra aqui, olha dentro dos meus olhos. Jesus está dizendo: entrega o teu caminho para mim, confia em mim e eu farei tudo por você. O amor de Deus por você é imensurável. O amor de Deus por você é muito profundo. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Ele criou você, morreu por você, ressuscitou por você e voltará para buscar você. Hoje é o dia de começar uma nova vida. Se você transgrediu algum mandamento, ajoelhe-se, ore a Deus, confesse o pecado e abandone. E a partir de agora, vamos viver uma nova vida com Jesus. Amém? Então vamos agora falar com Deus respeitosamente, mas com tranquilidade, porque Ele é o nosso Pai, o nosso amigo. Oremos. Querido Deus, obrigado pelo programa de hoje, obrigado pela mensagem do terceiro mandamento. Ajuda-nos a viver uma vida de comunhão e uma vida verdadeira. Que não tenhamos duas caras nem duas personalidades. Que possamos viver do jeito que falamos. E que essa pessoa que ora comigo possa realmente, a partir de agora, por tua graça, reconhecer que o terceiro mandamento é um convite para uma entrega total, para uma vida totalmente no altar do Senhor. Obrigado, querido Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.